Amém? Agora sim. Glória a Deus. Boa tarde, Igreja Rio. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu lembro que, enquanto o Tiago estava ministrando, ele falou sobre a gente olhar para trás e lembrar o quanto que o Senhor já fez por nós. E nós estamos aqui porque a mão poderosa do Senhor conduziu a nossa história. Enquanto o Vando estava dando um aviso, ele falou que passou por circunstâncias que não entendeu naquele tempo, mas hoje ele sabe por que ele passou. Enquanto a gente estava louvando essa música, a gente estava falando de portas abertas e portas fechadas. Mas deixa eu falar uma coisa para você antes que eu ore. Portas abertas e portas fechadas, elas têm o mesmo valor se são abertas e fechadas por Deus. Se até hoje a porta está fechada na sua vida, o Senhor tem uma palavra poderosa para você hoje. Antes de mais nada, se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, abre o seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar algo novo no dia de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar de forma poderosa. Desde os louvores, nós estamos sentindo o Teu Espírito Santo fluindo nesse lugar, Senhor. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos a Tua palavra, Senhor. Pai, nós viemos aqui, Senhor, para Te ouvir, Pai. Apesar da limitação do pregador, apesar de que eu sou, usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Que eu diminua para que Tu cresças. Que a semente poderosa do Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, encontre hoje nos corações o terreno fértil e frutifique, Pai. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de toda essa igreja que, concordando, diz amém. Antes de mais nada, se você puder, abra ou ligue sua Bíblia em Marcos 8. Marcos 8, do verso 1 ao 21. E, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição, porque nós iremos expor todo o texto. Quero lembrar vocês que, em dezembro, a gente deu uma parada, uma pausa em Marcos, e a gente começou a expor alguns capítulos de Hebreus. Mas ainda temos uma longa jornada em Marcos, e durante muito tempo, vocês ainda irão ouvir a gente falar, abra sua Bíblia em Marcos. Capítulo 8, do 1 ao 21, diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, nesse lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles. Voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus
e com o fermento de Herodes. Eles discutiram entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Palavra do Senhor. Você deve estar lembrado que há algumas semanas atrás, no capítulo 6 de Marcos, nós expomos um texto muito parecido com esse. Mas eu queria lhe falar que essa foi a primeira multiplicação dos pães, que foi em terreno judeu. Nesse momento, a segunda multiplicação é em terreno gentil. Jesus está comunicando com isso, que estaria estendendo também aos gentios o seu alimento espiritual. Jesus não veio somente para gentios, mas veio para gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. É isso que esse texto está querendo dizer quando Marcos relata mais uma vez outra multiplicação semelhante no Evangelho segundo o relator. Você deve lembrar que nós estamos numa série de mensagens sobre mudanças. E a grande verdade é que todos nós, de alguma forma, queremos mudanças. A diferença é que alguns de nós achamos que a transformação verdadeira se ocorre de um movimento exterior. Mas eu vim dizer para você hoje que a verdadeira mudança é após o encontro verdadeiro e transformador de profundidade com Cristo. Essa é a verdadeira mudança. Esse texto, apesar de ser muito longo, cansativo, inclusive, eu vi que vocês quase dormiam na hora que eu estava lendo. Ele fala sobre 3 tipos de pessoas, somente. 3 tipos de pessoas diante das mudanças. Essa passagem está dividida em 3 momentos, em 3 grupos. O primeiro momento, se você perceber, do verso 1 ao 10, são os carentes. Gente que quer mudança, mas não pode. Mas Jesus, ele exerce compaixão diante desse povo e dá a provisão. Primeiro público, os carentes. Segundo público são os céticos. Gente, ao contrário do primeiro público, ele pode mudar, mas não quer mudar. E Jesus, diante desse público, ele dá uma palavra de juízo. Dos versos 11 ao 13, você vai ver isso. Mas o terceiro público são os cegos. Gente que pode, mas não sabe o que precisa mudar. Do verso 14 ao 21, e Jesus dá uma palavra de correção e de exortação àqueles discípulos. Você deu para perceber que o tema de hoje é sobre mudança. E eu, de fato, não sei em que grupo você se encontra desses. Mas eu creio que, assim como Jesus estava disponível para os 3 grupos, ele está disponível aqui hoje para você também. E eu creio que ele tem uma palavra poderosa para mim e para você nesse momento. Palavra, inclusive, que enquanto eu preparava esse sermão, me confrontou bastante. E eu espero que confronte vocês também de uma forma muito íntima e poderosa. 3 públicos, 3 situações. Eu passo, então, a falar para vocês do primeiro momento e do primeiro público, que são os carentes. São pessoas que querem mudanças, mas não podem mudar. São pessoas que estão disponíveis, estão aos pés de Jesus, mas às vezes elas estão tentando mudar algo, estão querendo, mas não depende somente delas. São pessoas que estão diante do Mestre, ajoelhados, dispostos a ouvir a sua palavra, e não somente estar atrás deles, atrás do pão que perece. Esse é o primeiro público, é o público carente. E eu não vou reler os 10 versículos, mas eu vou reler 3 versículos para você. Por favor, fique atento. Verso 1 ao 3 diz assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer,
Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Essa palavra compaixão aqui, se você perceber, Jesus fala: tenham compaixão dessa multidão. No original, no grego, ela tem um sentido de entranhas. É um sentido metafórico de algo que é movido no seu íntimo. Não somente algo superficial. É no local que repousam as emoções. Em outras palavras, a frase tenham compaixão dessa multidão expressa uma emoção visceral. É como alguém que está vendo alguém sofrer e não somente fica na pena. É alguém que se move em direção àquela pessoa. É alguém que aquela compaixão faz com que você se mova para alcançar e para auxiliar e ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Inclusive aqui vai uma palavra de gratidão às pessoas que se envolveram na campanha Clarear. Mais uma vez, já foi falado semana passada. Mas o que esse texto quer dizer, essa palavra no original, é que as pessoas que se envolveram, sendo um dos resgatadores, elas exerceram essa compaixão que Jesus teve no texto. A compaixão que tem uma emoção visceral, que é algo que você se movimenta em direção do próximo. Não é somente aquilo que você olha, passa e diz: ai meu Deus, que pena. É você ver um vídeo, a pessoa sofrendo, passando por dificuldade. E quando eu digo isso, eu não digo somente a necessidade do pão físico, não. O pão que perece, não. Eu estou falando, inclusive, da necessidade do pão vivo que desceu do céu. Essa compaixão é de alguém que tem esse pão e vê alguém que não tem o pão e diz: eu preciso levar o pão para aquela pessoa. Tem um teólogo que fala assim, a diferença de uma pessoa para outra é um mendigo que encontrou pão e vai falar para o outro onde tem pão. Essa compaixão é alguém que não tinha Jesus, não tinha o pão da vida, e após ter a vida transformada, você tem compaixão, você tem uma emoção visceral, você se move em direção do outro. Não é uma emoção estática, em que você olha para o outro e você fica parado. Então, essa palavra de gratidão para todo mundo que se envolveu nessa campanha, porque nesse ano, 2025, nós veremos muitas vidas transformadas para a glória de Deus, porque muitas pessoas tiveram a compaixão que Jesus tem nesse texto. Louvado seja Deus por isso. Existe uma expressão no verso 2 ainda, nessa frase: já faz 3 dias que eles estão comigo. Talvez a sua versão, a palavra estão comigo, está permanecer. E essa palavra aqui, permanecer também, ela não é permanecer de maneira estática, mas é permanecer na expectativa que Deus vai agir. É esperar com fé, é ter adesão a Jesus, é você estar ali, não somente permanecendo, esperando, sem expectativa. É alguém que tem um compromisso especial com Jesus. É alguém que tem uma relação íntima com Jesus. E talvez você ache estranho essa conotação aqui para multidão. Normalmente, em maioria dos textos aí que você vê na Bíblia, a multidão, ela está relacionada a alguém que só está atrás de Jesus pelas bênçãos que ele podia dar. Mas é interessante que nesse texto não. Mostra que a multidão ela tem carência de aprendizado, ela quer intimidade, ela quer buscar. Ela não permanece somente como alguém que quer algo de alguém. A multidão, nesse texto, especificamente, ela ensina a mim e a você. Como você se comporta quando tem ausência de algo? Como você se comporta quando Jesus não lhe dá aquilo que você quer? Como você se comporta como essa multidão que só está somente ouvindo a palavra do Mestre? Tem gente que não quer somente ouvir a palavra de Jesus, não quer aquilo que Ele é. Mas tem gente que a partir do momento que Jesus nega alguma coisa para você, ele não fica permanecendo como essa multidão está, ele se afasta. Ele vai embora, ele sai da igreja, ele diz: meu, não quero mais não, porque se eu não tenho com Deus, é melhor estar lá fora sem Deus.
A multidão está diante da presença de Jesus, 3 dias sem comer, mas ela permanece, ela está com ele. Esse tradução da NVI, estão comigo, e de fato eles estão com Jesus. Eles estão querendo a presença de Jesus. Que nós possamos aprender isso, meus irmãos. Gostar de estar na presença de Jesus, até quando a gente tem escassez de alguma coisa. É estar na presença de Deus, querendo Ele, não o que Ele pode dar para mim e para você. O milagre está mostrando que esse alcance do reino, ele vai além do povo escolhido, do judeu, como alguns dizem. Como eu falei na introdução, o alcance do evangelho e do reino de Deus, ele está disponível para a gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação, meu irmão. Jesus não veio só para um povo específico. Jesus está disponível para mim e para você também. Versículo 4 diz assim: onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Os discípulos, apesar da experiência anterior, eles não conseguem conectar os fatos. Eles não conseguem conectar o fato anterior com o fato presente. E eles estão de novo duvidando. Apesar deles andarem tão próximos de Jesus, eles não conseguem conectar os eventos passados à situação presente. Você percebe aqui que onde Jesus viu uma oportunidade, os discípulos eles veem um problema. A gente é assim, meu irmão. Jesus ele vê uma oportunidade. Os discípulos dizem: como é que a gente faz? Onde? Como? Sou eu e você toda hora. É Jesus querendo fazer algo e você perguntando como, sendo que ele já fez tantas vezes isso e você ainda está duvidando, meu irmão. Os discípulos aqui nem sequer lembravam do primeiro milagre. Eles estão olhando para as dificuldades e não para o poder de Deus. É assim que eu e você fazemos muitas das vezes. Nós estamos focados no problema, na dificuldade, na ausência, na falta, na escassez, mas a gente nunca olha para o poder de Jesus. A gente esquece quem é Jesus e acha que porque a gente está no meio do furacão, ele é limitado para fazer com que o furacão acalme. A gente acha que porque ele está no meio da tempestade, ele não tem poder como ele teve em Marcos 4 para levantar e com uma só palavra acalmar a tempestade. A gente acha que as circunstâncias são maiores do que Jesus. Mas eu vim aqui dizer para você hoje que independente das circunstâncias que você esteja passando, o seu Jesus que fez a multiplicação lá atrás é poderoso para fazer hoje ainda, meu irmão. A gente crê nesse poder. A gente crê nesse poder. Versículo 5 diz: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Você percebe que Jesus faz uma pergunta, os discípulos respondem 7. O pouco na mão de Jesus é muito. O pouco é pouco na sua mão. Mas quando você entrega na mão de Jesus, o pouco na mão de Jesus, ele se torna muito. Às vezes a matéria-prima do milagre, ela já está na sua mão e você não sabe. Eu vou repetir, se você soubesse o que eu estava falando, você dava um aleluia e glória a Deus. Às vezes, a matéria-prima do milagre está na sua mão e você ainda nem sabe. Você está achando que é pouco. Você está achando que Jesus precisa de muito para fazer o milagre. Jesus não é limitado como eu e você não, meu irmão. O que é que você tem nas suas mãos? Qual é o pouco que você tem que você está desvalorizando? Moisés só tinha um cajado e Deus o chamou para fazer a sua obra. Moisés só tinha uma funda e nem por isso ele deixou de ser usado. Dorcas, ela só tinha uma agulha e linha e não deixou de ser usada. Qual é o pouco que você tem? O
que é que você tem na sua mão que Deus vai querer usar, que você está achando que é muito pouco, porque está somente na sua mão e você não entregou para Ele? Eu lembro de uma história que quando eu estava até falando com o Rafael agora, quando eu cheguei. Eu lembro quando eu joguei futebol profissional durante 16 anos. E eu me lembro que quando eu saí daqui de Recife, eu era muito novo, muito jovem. E meu primeiro ano lá fora, eu fui para uma equipe intermediária, uma equipe limitada. A equipe tinha poucos recursos. E no primeiro ano que eu joguei, eu fiz um campeonato muito bom. E eu fui contratado para uma equipe que eu nunca imaginei que eu iria jogar na minha vida, sou bem sincero com você. E eu lembro que nesse país que eu jogava, tinha uma cultura. Que em toda apresentação da equipe, no início do ano, eles botavam um tapete lá no meio do campo, começava um locutor a gritar o nome do jogador, e ele começava a gritar o nome e dizia assim, ó, Simeão! E começava a dizer o currículo do cara todinho. E o currículo do pessoal que ele saia dizendo, disse, meu irmão, eu estava pedindo a Deus para não chamar meu nome, porque se ele fosse falar meu nome, ele ia dizer assim, Rodrigo, 1,83 m, nasceu em Carpina e só, não tinha nada. Se ele fosse me chamar, ele só ia falar, Rodrigo, nasceu em Carpina, não tinha mais nada para falar de mim. E ele começou a chamar os nomes e eu me escondendo, disse, meu rapaz, eu estava pedindo a Deus para ele não falar meu nome. Às vezes a gente está assim na nossa vida. Às vezes o recurso é muito pequeno para o desafio que a gente tem. Às vezes o recurso é pequeno para o desafio que a gente tem. E como eu, nesse caso, eu percebi que eu só tinha 7 pãezinhos na minha mão, diante de alguns jogadores que tinham passado pela seleção. E eu disse, eu só tenho 7 pães e alguns peixinhos, o que é que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Não chama meu nome não, em nome de Jesus. E talvez você se encontre assim hoje, diante de um grande desafio, mas seus recursos são tão limitados, tão pequenos, que você está duvidando. Eu, sinceramente, não sei qual é o desafio que você está passando hoje. Talvez o seu desafio seja no âmbito familiar. Talvez você tenha um problema no seu casamento e não sabe como fazer, como restaurar, você não sabe o que fazer, e você se vê somente com 7 pãezinhos na mão. Talvez o seu desafio seja um filho que você criou ele nos caminhos do Senhor e ele decidiu experimentar os prazeres da vida, e você se vê diante de um cenário em que você só tem 7 pãezinhos e vê limitado para fazer alguma coisa e não consegue fazer nada. Quem sabe é a sua empresa, meu irmão, que você está tentando reerguê-la há muito tempo. Quem sabe você já fez de tudo e você não tem mais força para reagir. E você percebeu que você só tem 7 pãezinhos na sua mão. Quem sabe o problema é financeiro. E você não sabe mais onde colocar tanto boleto. E você percebeu que você só tem 7 pãezinhos na sua mão. Quem sabe talvez seja o ministério, porque isso acontece muito na igreja. É Deus chamando pessoas limitadas como eu para fazer a sua obra, e você dizendo para ele assim, não, meu Deus, eu não tenho o suficiente para fazer a sua obra. Quem sabe você não está com 7 pãezinhos na sua mão, e ele quer usar esses pães na sua mão. Quem sabe você não é aquelas pessoas que estão aqui, pedindo para Deus arrumar um calendário para o seu time, mais precisamente o Santa Cruz. Pessoal, desculpa, mas aí precisa ter muita fé mesmo, essa daí eu não tenho não. O Santa Cruz está difícil. Quem é tricolor aí diz amém, eu creio em milagres. Aleluia. Não olhe para a sua limitação, meu irmão. Não olhe para o pouco que você tem. Põe o pouco que você tem na mão de Jesus. Ele é suficiente para resolver todos os seus problemas. O pouco nas mãos de Jesus é muito. O pouco para você nas mãos de Jesus é muito. Confie no provedor e não no pouco recurso que você tem. Confie no provedor e não no pouco recurso que você tem. Versículos 6 e 7 dizem assim, ele ordenou que a multidão sentasse no chão, depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos para que os servissem na multidão. Eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos,
Jesus deu graças por ele e também disse aos discípulos que os distribuíssem. A multidão, como eu falei, era carente, mas ela entendia que na vida precisa de processo. A multidão está diante de 3 dias sem comer, com fome. Jesus poderia pegar e distribuir de qualquer forma o pão, não podia. Na verdade, ele pode tudo, né? Eu creio que ele é poderoso e pode todas as coisas. Mas ele não faz assim, não. Existe um processo. Às vezes, na sua vida, Deus vai trabalhar no método do processo. E não é da forma que você espera, as coisas de uma hora para outra, de uma vez. O texto fala que ele dá graças. Primeiro ele manda sentar no chão. Jesus poderia dar o pão e distribuir de qualquer forma, ele manda sentar no chão, porque a ordem humana, ela é necessária para a ação divina. Às vezes a gente quer deixar a vida da gente de todo jeito. E a gente faz, Senhor, faz um milagre na minha vida, mas a gente quer viver do mesmo jeito que a gente vivia antigamente, meu irmão. Mas Jesus fala, senta aí, eu vou colocar as coisas em ordem, deixa eu organizar isso aqui, que não está muito bem. Jesus requer ordem, ele ordena que se sente. Esse é o primeiro momento do processo. Depois ele dá graças. E o que ele ensina para mim e para você quando ele dá graças? Você deve lembrar que quando ele dá graças, ele ainda não tinha feito o milagre. Jesus dá graças com o pouco que ele tem na mão. Às vezes a gente espera estar com muito para agradecer. Uma vez eu escutei algo e eu queria que você guardasse seu coração. A gratidão, ela é a rainha das virtudes. Ela é a pedra mais reluzente dos predicados morais. Em outras palavras, você quer ser feliz, quer ser alegre, você junta o contentamento com a gratidão, aí você vê uma pessoa alegre. É uma pessoa que está grata antes mesmo de Deus fazer um milagre, antes mesmo de ter muito, porque aquele, não se engane, que acha que vai ser grato quando tiver muito, não vai, porque ele não foi quando tinha pouco, meu irmão. Se você não agradece o pouco que você tem, você jamais vai agradecer quando você tiver muito. Isso é uma convicção. Outra parte do processo é que ele partiu o pão. E o interessante é que ele parte o pão, ele está mostrando para mim e para você o que é partilhar, o que é se doar, o que é ser generoso. Às vezes a gente quer comer o pão primeiro e se sobrar a gente reparte. Jesus sempre que está diante de um cenário, ele levanta, dá graças, ele parte. Jesus primeiro reparte para depois ele comer. Tem gente que primeiro come, fica satisfeito, cheio, passando mal para depois dividir com alguém. Generosidade, meu irmão. Faz parte do processo da vida. O texto também fala que ele usa os seus discípulos para alimentar a multidão. Jesus, ele faz o milagre, ele não depende de mim e de você para fazer o milagre, que isso fique bem claro. Jesus, ele não depende de mim e de você para fazer o milagre, mas ele usa os discípulos para distribuir o pão. Deus é assim. Ele faz coisas que eu não entendo. Ele usa frágeis vasos de barro para fazer coisas espetaculares e impressionantes, como ele sempre fez. Deus quer usar você, meu irmão. Deus não quer que você seja um crente de cadeira, de banco, de domingo, não. Apesar dos seus limitados recursos, Deus quer usar você, meu irmão. Deus não quer você somente sentado, desfrutando daquilo que Ele oferece. Cristo realiza o milagre, mas Ele conta com a minha cooperação e a sua. Em outras palavras, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deixa Deus te usar, meu irmão. Entra no ministério, vem servir com a gente, vem ajudar a igreja, vem servir as pessoas que estão fora da igreja. Se coloca disponível. Tem gente que passa a vida toda dentro de uma igreja, meu irmão. Você olha para ele, é do mesmo jeito, é da mesma forma. O cara não se envolve com nada, meu irmão. Deus quer usar você, assim como Ele quer me usar, apesar dos meus limitados recursos. Ele quer usar você.
Amém? Glória a Deus. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. O texto fala que o povo comeu o quê? Até se fartar. Tem banquete que só você vai comer somente no deserto. Tem banquete que você só vai se alimentar dele se você estiver no deserto. Você lembra de Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto? O texto fala que depois dele obedecer, depois dele negar, fazer a vontade de Satanás, os anjos o serviram. Tem banquete que só vai chegar para você no deserto, até você se fartar. É isso que o texto está falando. Primeiro público, carente. É gente que quer mudança, mas não pode mudar. Agora o segundo público, são os céticos. Esse é o oposto. É gente que pode mudar, mas não quer a mudança. Enquanto um quer mudar e não pode, o outro pode, mas não quer. Esses são os céticos. Verso 11 ao 13 diz assim, acompanhe comigo. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram um sinal do céu e ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Para o primeiro público, ele realiza o milagre. Para o segundo, ele dá a palavra de juízo. Interessante que ele dá uma palavra de juízo para aqueles que se achavam que sabiam demais. Os fariseus, os religiosos da época, são aqueles que se achavam que sabiam demais. Jesus chega no noroeste da Galileia, o lado judaico. Você deve lembrar que enquanto os gentios do outro lado estão procurando Jesus, o povo da aliança está recusando ele. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas ele rejeita os orgulhosos. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os orgulhosos. Eu espero que nós estejamos aqui no grupo dos humildes. Os que querem mudar, mas batem no peito e reconhecem que não pode. Aqueles que querem mudar, mas dizem assim: Senhor, só tem uma forma de mudar. É se o Senhor entrar na minha vida e transformar a minha história. É alguém que bate no peito e diz assim, ó, eu quero mudar, mas eu tenho convicção que eu não consigo mudar sem Jesus. Inclusive, essa é a diferença de um homem para o outro. Somente. Portanto, pare de fazer comparações como os fariseus fazem, de se achar melhor do que os outros. Porque a sua diferença para alguém é somente você bater no peito e dizer, eu preciso de Jesus, e o outro dizer, eu não preciso de Jesus. A gente é tudo nivelado por baixo. O Evangelho nivela todo mundo por baixo aqui. Todo mundo por baixo. Que você e eu possamos estar no grupo dos humildes. Não no grupo dos soberbos. Daqueles que se acham superiores, melhores do que alguém. Verso 12 diz assim. Presta atenção nessa palavra. Ele suspirou profundamente. Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nem um sinal lhes será dado. Outra palavra interessante é esse suspiro de Jesus no original no grego. Esse suspiro, na verdade, está dizendo que ele gemeu em seu espírito. Tem alguns teólogos que dizem que essa parte é um sofrimento de Jesus. É alguém que está dizendo assim, eu não acredito não, esse povo ainda está assim não. Mais uma vez, eles ainda não creem, ainda são céticos, ele suspira profundamente. Eles queriam um sinal do céu, como os profetas. Eles queriam que o fogo descesse do céu. Eles queriam, na verdade, colocar Jesus à prova.
Inclusive, no texto paralelo de Mateus, ele fala algo que esse texto não fala. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Jesus fala, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Em outras palavras, ele quer dizer assim, ó, enquanto vocês estão pedindo um sinal que vem do céu, fogo descendo do céu, o sinal que eu lhe dou é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, vocês não precisam de novos sinais, de novos milagres, de novas bênçãos. Vocês precisam reconhecer a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esse é o sinal que a gente precisa. É o verdadeiro evangelho na essência. É um Deus que encarnou, que morreu no meu lugar e no seu, mas ressuscitou ao terceiro dia, inaugurando a imortalidade, dando acesso à eternidade e a salvação eterna na glória, se você crê nessa mensagem poderosa. É isso que Mateus está falando. É o único sinal que ele vai dar. É o sinal de Jonas. Jonas passou, se você não lembra, 3 dias dentro daquele peixe ou baleia gigante. É o sinal da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É isso que você e eu precisamos. É desse sinal, de mais nenhum. Porque é o sinal que, se nós crermos nele, nós temos a salvação eterna em Cristo. E é isso que eu e você precisa, somente. Talvez você não precise de novos sinais. Talvez a necessidade minha e sua hoje é de arrependimento. Enquanto a gente está pedindo sinal, a gente está precisando de arrependimento. Porque o pior cego não é aquele que não enxerga a luz do dia. O pior cego é aquele que, conhecendo a verdade, prefere desprezá-la. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu não sei como encontra o seu coração hoje. Eu não sei em que grupo você está aqui. Eu não sei se você se encontra no grupo dos céticos, que são aqueles que toda hora estão querendo algum milagre novo, um sinal novo. Você quer que Deus prove algo para você, e a palavra que eu vim dar para você hoje é o seguinte: o milagre já foi feito. O sinal já lhes foi dado, como Mateus falou. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus é aquilo que garante sua salvação eterna na glória com Ele. É aquilo que faz com que eu e você estejamos sofrendo aqui somente de uma forma momentânea. É aquilo que faz com que eu e você olhe para além do futuro, que nos deixa ansiosos e nos dá a alegria da eternidade, porque um dia tudo isso passará. Tudo isso passará um dia. E eu espero que você hoje creia nessa mensagem poderosa do Evangelho. Que, como o apóstolo Paulo fala, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Só que a gente precisa crer, meu irmão. Só que a gente precisa crer. Parece tão pouco, mas é tão difícil, né? Primeiro grupo, os carentes. São pessoas que querem mudança, mas não podem. Segundo grupo, os céticos. É gente que pode mudar, mas não quer. Mas em terceiro lugar, são os cegos. É gente que pode, mas não sabe o que precisa mudar. Enquanto uns não podem e querem, uns não querem e podem. Outros podem, mas estão na dúvida, não sabem o que é que precisa mudar. E talvez também você esteja assim hoje. Você pode mudar, mas você não sabe o que pode mudar. Você está tão perto de Jesus como esses discípulos, que às vezes você acha, não sei, eu nem sei o que é que eu preciso mudar. Eu ando tão perto de Jesus, eu acho que eu estou tão bom, mas o texto fala que até aqueles que estão perto não conseguem entender o milagre. Discípulos precisam entender, Jesus explica. Se você é discípulo de Jesus e precisa entender, se coloque diante dele com humildade. Ele pode explicar para você. Se você é discípulo, você pode
mas você precisa saber o que você precisa mudar também. Afinal de contas, eu e você estamos em processo de santificação. É o já e ainda não. Você precisa melhorar, meu irmão. Eu preciso melhorar, meu irmão. Em alguma área da sua vida você precisa melhorar. Quando o milagre no cenário não leva a mudar o coração, Jesus intervém com a correção. Às vezes o milagre não muda, Jesus corrige. Versículo 14 ao 21 diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eu comecei a mensagem dizendo que eles tinham passado pelo primeiro milagre, que foi a margem do Mar da Galileia, em território judeu. Mas eles chegaram em território gentil e a escassez chegou novamente. O milagre acaba, meu irmão. O milagre é um momento, mas ele acaba. Sempre eu e você teremos momentos de escassez. O milagre acaba porque ele é momentâneo. Mas e quando você estiver num momento de escassez de novo, o que é que você vai fazer? Você vai ficar pedindo milagre toda hora, milagre, 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 alguém que vive por sinais. Os discípulos lamentam a escassez do pão, ao passo que Jesus, no versículo 15, é contundente e alerta: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Mateus identifica essa metáfora do fermento dos fariseus e de Herodes como um ensino dos fariseus e os saduceus. Lucas identifica como a hipocrisia dos fariseus. Se você olhar a Bíblia lá em Gálatas, ela vai dizer que essa figura da falsa doutrina, do fermento, em Gálatas 5:9, fala sobre a falsa doutrina. Em 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo fala que o fermento é a infiltração do pecado. Já em Lucas, como eu falei, é a hipocrisia. Na verdade, o alerta do versículo 15 é você ficar atento à necessidade de se guardar das más influências. O que esse texto está dizendo é que você precisa se guardar das más influências. Jesus, ele não está falando do fermento do pão. Jesus, quando ele fala do fermento dos fariseus, ele fala do fermento da doutrina, da justiça própria, do formalismo, da hipocrisia, do legalismo. Ele está falando da religião vazia dos fariseus. É a religião de casca. Aquela que diz assim, ó: faça o que eu digo, mas por favor não faça o que eu faço. É aquela que até parece, mas não é. É aquela que gosta de passar impressão, mas é só aparência. Parece zelosa, mas não se prostra diante de Jesus. A primeira parte que ele está dizendo aqui é isso. Os fariseus é isso. É alguém que tem a imagem, mas não tem um coração prostrado diante de Jesus. É alguém que quando vai combater o liberalismo, ele vai para o outro polo e vira um legalista. É aquele que se acha melhor do que todo mundo. É aquele que diz assim, ó, sai apontando o pecado de todo mundo, mas quando você vai olhar, esses são os piores. São aqueles que têm os pecados mais ocultos. É isso que está dizendo o texto. Jesus disse assim, ó:
Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, porque aquele que não muda, ele pode mudar você. Eu vou repetir, preste atenção. Aquele que não muda, ele pode mudar você. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Aquele que não muda pode mudar você. Cuidado com as más influências. Cuidado para não se tornar um religioso que aponta para todo mundo e quer dizer o que ele tem que fazer, sendo que você não vive aquilo que você fala. Cuidado para ser um legalista, porque você tem tanto medo do liberal, que é um câncer de verdade, aí você vai para outro polo. O evangelho, ele é equilíbrio, meu irmão. O evangelho nem é liberal e nem é legalista. O evangelho é equilíbrio. Cuidado para não mudar somente o comportamento e não a consciência. É isso que o texto está falando. O fermento dos fariseus é isso. É alguém que mudou o comportamento, o estereótipo. É alguém que, como o Simeão falou semana passada, sabe a coreografia gospel todinha. É o cara que sabe dar glória a Deus e amém, aleluia. Parece um ventilador de teto na igreja. Girando para lá e para cá. Mas cuidado para não mudar somente o comportamento e não a consciência. O evangelho, ele vai no profundo. Ele não muda somente a capa, não. Ele muda o interior. Já Herodes é o seguinte. Gostava de ouvir. Você deve lembrar de João Batista. Ele gostava de ouvir João Batista. Ouvia, admirava, mas não obedecia. E eu sei que eu falo para pessoas aqui hoje desse jeito. Que até admiram a igreja, acha legal o ar-condicionado, o louvor, Heber tocando no teclado, Tiago ministrando, pastor Thomas pregando, é uma bênção. Mas você sai daqui e sua vida continua do mesmo jeito. Ouve a palavra, mas não muda de vida. Continua no pecado, uma vida mundana, secular, que bota Deus à parte. É isso que o texto está falando. Cuidado com esse fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus, mas também cuidado do fermento de Herodes. Mas eu falei para você que Mateus ele toca nos saduceus também, que eram os teólogos liberais daquela época. Cuidado com os saduceus também. Ele tem um fermentinho também. Meu irmão, minha irmã, um alerta para vocês. Cuidado com essa teologia liberal. A perseguição nunca matou a igreja, mas a teologia liberal, o liberalismo está matando um monte de igreja. É um câncer. É outro alerta aqui. Cuidado com a influência. Porque aquele que não muda, muda você. Você foi chamado para ser sal e luz. Você foi chamado para ser como Jesus, influenciar o ambiente que você está e não ser influenciado. Com isso eu não estou dizendo para você ser um religioso, que não consegue conectar com nenhum descrente, que não consegue falar com ninguém porque só fala com o povo da igreja. Você tem que influenciar, meu irmão. Você tem que ser alguém que influencia e não quem é influenciado. Cuidado com o fermento. Esses dias atrás, um pai de um grande amigo meu disse assim: rapaz, tu está pregando igual meu filho. Ele falou para mim. Aí eu disse: rapaz, faz isso não, pelo amor de Deus. Aí ele disse: Rodrigo, eu vou te falar. Quando tu começa a andar com alguém que é manco, com 2 dias tu está parecendo um saci. E eu comecei a avaliar, isso é verdade, Tarcísio. Quando você começa a andar com alguém que é manco, com 2 dias você está parecendo um saci. Cuidado com a má influência, meu irmão. Cuidado com o fermento. Influencie, mas não seja influenciado. Amém? Marcos 8, 16 ao 21. Estou me encaminhando para o final. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? O texto aqui relata a cegueira espiritual dos discípulos. Eles estão presenciando seus milagres,
mas mesmo estando perto, não compreendiam o que Jesus estava fazendo. Eles estão diante do pão vivo que desceu do céu e estão perguntando se vai ter pão para comer. Eles estão diante do pão vivo que desceu do céu e estão questionando, será que vai ter pão para comer? A sua preocupação distorce a percepção do que Jesus está fazendo. A sua preocupação distorce a percepção do que Jesus está fazendo. Você às vezes está preocupado com pão para comer, e ele é o pão vivo que desceu do céu. Você está preocupado com algo que vai lhe suprir, e ele já é mais que suficiente. A sua preocupação distorce a percepção do que Jesus está fazendo. Interessante que já se passaram 2000 anos, mas o coração humano continua o mesmo. A gente está igual a esses discípulos aqui. A gente se esquece com facilidade do que Jesus já fez, porque a gente tem a memória fraca. Irmão, se você fazer o exercício que Tiago fez aqui quando estava ministrando, se você fechar os seus olhos e voltar lá atrás e ver quantos milagres o Senhor já fez na tua vida, quantas bênçãos o Senhor já ministrou no teu coração, quantas vezes Ele carregou você quando você não tinha força. Se você fizer esse exercício, você vai perceber que você só chegou aqui porque a mão poderosa do Senhor está conduzindo a tua história. Você não chegou aqui por outro motivo, senão pela mão poderosa do Senhor que está conduzindo a tua história. Versículo 21 diz assim: Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? O milagre, ele precisa e deve ser desfrutado. Mas ele também precisa ser compreendido. Porque milagre, desfrutar milagre, todo mundo quer desfrutar. Agora, compreender milagre, nem todo mundo quer. O milagre é para ser desfrutado, mas precisa ser compreendido. Porque senão amanhã você vai estar dependendo de um novo milagre. Você vai estar dependendo de novo do pão que perece. Mas você precisa compreender o milagre e crer que você precisa somente do Jesus que é suficiente e é o pão da vida. Quantas vezes Jesus fez na sua vida e você não lembra? Quantas vezes quando você está diante de um cenário caótico, você não tem a capacidade de enxergar o que Ele já fez? Nosso problema é que nós temos uma memória muito fraca. Nós deveríamos fazer o exercício de Jeremias. Diante do cenário de exílio, cenário caótico, ele olha para um lado e para o outro, está tudo destruído, e ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que te dá esperança, meu irmão? O que é que você pode lembrar que Deus já fez na tua vida, que você esqueceu, você apagou da memória? O que é que você pode lembrar hoje que pode te dar esperança? Deus está ministrando algo no teu coração. O que é que você pode recordar e trazer à memória o que te dá esperança? Às vezes você está focando no pão e está esquecendo que Jesus é suficiente. Você quer mudança? Pare de colocar na sua memória somente as cenas de dores, de traumas, de dificuldades. Isso não é todo o seu passado. Isso são as cenas que você separou, chamou de sua, abraçou, fez carinho nela e guardou. Tem muita coisa boa que você está se esquecendo que você viveu. Com isso eu não estou me dizendo que eu não passei por traumas,
por sofrimentos, por desafios, por abandono. Sei que muitos aqui passaram e eu me compadeço disso. Mas isso não é toda a sua história, meu irmão. Se eu ficar me recordando só das coisas ruins da minha vida, provavelmente eu vou me lembrar das mesmas cenas todas as vezes. A gente tem dificuldade de guardar as coisas boas no nosso coração. A gente tem dificuldade de guardar. Que o milagre possa mudar o seu coração, possa mudar a sua percepção. Que ele possa dizer para você que você não precisa dele. Você precisa daquele que pode fazer o milagre. Que Jesus possa penetrar no seu coração hoje de uma forma poderosa e dizer assim, ó: você não precisa do que eu tenho para lhe dar. Você precisa de mim, eu sou tudo que você precisa. Eu sou mais que suficiente. Não importa o trauma, não importa o sofrimento, não importa a luta, não importa o que você esteja passando hoje, Jesus é mais que suficiente. Jesus é mais que suficiente para mim e para você. Jesus é mais que suficiente para mim e para você. Que a sua memória possa dizer que você é um vencedor em Cristo e não um derrotado. Porque se você está aqui, de fato, você é um vencedor em Jesus Cristo. Que você possa fazer como o salmista no Salmo 126, que está olhando pelo retrovisor e está dizendo assim, ó, mesmo diante de uma circunstância difícil, ele está dizendo assim, ó: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos muito alegres. Sim, grandes coisas fez o Senhor. É alguém que tem consciência do que está vivendo, mas olha pelo retrovisor e lembra de tudo que o Senhor fez. A ponto de dizer: restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. É alguém que olhou para o passado com gratidão, está olhando o presente com fé, porque o Negueb é um deserto, que não tem água durante quase todo o ano. Mas ele diz: restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. É alguém que está dizendo assim: eu sei que o momento está de seca, mas uma vez no ano essas águas vão jorrar e vão inundar a minha vida, e onde está seco vai florescer. Restaura-nos, Senhor, mas grandes coisas o Senhor fez por nós. Restaura-nos, Senhor, hoje, mas grandes coisas o Senhor fez por nós. Lembre de pedir para Ele restaurar, mas não esqueça de olhar pelas lentes do retrovisor e limpe bem as suas lentes. Limpe bem as suas lentes, porque talvez a sua visão está distorcida e você só está vendo o que aconteceu de ruim na sua vida. Aquele que semeia com lágrima, com cantos de alegria ceifarão. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ele está olhando também para o futuro com esperança. Ele olha para o passado com gratidão. Ele olha para o presente com fé. Mas ele está olhando para o futuro. Está dizendo assim, ó: enquanto eu semeio chorando, Senhor, eu sei, Senhor, que no futuro eu vou colher sorrindo, Pai. Porque eu não confio no pão que Tu pode me dar, mas eu confio no Jesus que é suficiente para mim e para você. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Se essa palavra alcança seu coração, fique de pé, em nome de Jesus. Talvez você queira mudar hoje, mas não pode. Mas para você que quer mudar e não pode, eu conheço alguém que pode te mudar. Jesus, Ele pode prover na tua vida pela humildade que você tem de reconhecer: Senhor, eu quero mudar, mas eu não posso sozinho, Jesus. Que Jesus ministre seu coração hoje. Que Ele ministre de uma forma poderosa o seu coração. Que você quer mudar, mas reconhecer o que não pode. Que Ele possa fazer um milagre na sua vida hoje. Que Ele possa transformar a tua vida, a tua história. Mas talvez você está no grupo dos céticos. É aquele que pode mudar, mas não quer. Mas eu creio também que Jesus pode transformar o teu coração hoje. Não é porque você não queria até hoje que você continua sem querer hoje. A minha oração é que Jesus também transforme teu coração hoje e
Que o cético passe a entender Jesus e compreender que Ele é tudo o que você precisa. Mas talvez você seja o cego, que até caminha perto, mas não está conseguindo compreender. E Jesus quer clarear a tua visão também hoje. Independente do público que você esteja pertencendo hoje, Jesus é mais que suficiente para você, meu irmão. Jesus é mais que suficiente para você, minha irmã. Cante essa canção com essa convicção, mas com toda a força da sua alma e do seu coração, crendo que Jesus é mais que suficiente para você.